Bem, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas. Jonas capítulo 3. Do verso 1 até o verso 8. Jonas capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou a Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestido de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como de animais, e clamarão fortemente, e se converterão, e cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Vamos orar mais uma vez. Ore ao Senhor para que Deus fale ao seu coração. Ore por mim. Deus esteja me usando, sejamos edificados com a palavra do Senhor. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, ela vai ser exposta. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e sermos edificados por ela. Queremos apenas ouvir a Tua voz pela instrumentalidade do Teu servo aqui. Não queremos ouvir nenhuma outra voz, a não ser a voz do Senhor. Pela meditação, pela exposição da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. Irmãos, o propósito do livro de Jonas é ensinar que a providência e o cuidado de Deus não se limita a Israel, mas se estende aos gentios. Nínive era a capital da Síria. Ela localizava à margem do leste do rio Tigre. Era muito avançado culturalmente, mas era um povo arrogante. Eles estavam orgulhosos de suas realizações e estavam afundando numa corrupção. O profeta Naum, que também pregou contra Nínive, chamou a cidade de sangrenta, cheia de fraudes, cheia de mentiras, cheias de roubo, cheias de sensualidade, cheio de violência, feitiçaria, idolatria. Os seus soldados eram famosos em todo o mundo pela brutalidade e crueldade. Eram pessoas pagãs que viviam sem luz e sem santidade. Eles eram perversos, eles eram truculentos, eles eram sanguinários, idólatras. A crueldade assíria era lendária. Todos os povos detestavam as práticas desumanas das suas tropas vitoriosas. Os seus métodos de tratar os vencidos incluíam, sabe o quê? Decepar as mãos, vazar os olhos e o esfolamento. Pirâmides de crânios humanos marcavam o caminho do conquistador.
Meninos e meninas eram queimados vivos. Homens eram esfolados vivos, privados da visão e das mãos e pés, de olheiras, de narizes, enquanto que as mulheres e crianças eram levadas cativas, e a cidade capturada era saqueada e reduzida a cinzas. Deus sabia muito bem sobre a maldade deles. Que povo ruim. O conhecimento da maldade do homem na terra sobe ao trono de Deus como fumaça de fogo. E ele sabia tudo sobre eles. Não é à toa que Deus chama para ir para Nínive e no primeiro momento ele vai? Vai nada. Nem eu iria. Nem você iria. Eu? Que povo cruel, que povo, eu chegando lá em Nínive, eles vão me capturar, eles vão me matar, eles vão me esfolar, eles vão me empalar. Sabe o que é empalar? Você é pego por uma lança ou por um pedaço de pau pontiagudo e enfia em você. Você é empalado. Que povo cruel. E Deus chama Jonas para pregar a este povo. E Jonas, no primeiro momento, ele falou: não, vou não. Deus me chama para pregar em outros povos, mas aquele povo é muito cruel. Capítulo 1, verso 2 fala: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A comissão que Jonas recebe de Deus, ela é soberana, ela é árdua, ela é clara, ela é urgente. O profeta recebe diretamente de Deus a missão de advertir Nínive da consequência dos seus maus caminhos. Deus não apenas envia Jonas a Nínive, mas ele dá uma razão para cumprir a sua missão. O pecado de Nínive havia subido à presença de Deus. O mau cheiro da malícia de Nínive chegara até o céu e provocava o quê? Náuseas ao Senhor. O Senhor não poderia mais tolerar a iniquidade daquela cidade. Deus dera um basta à repugnante malícia daquela cidade pecaminosa. A destruição, então, era iminente. A sentença já fora lavrada e o juízo já estava a caminho. Deus vê a maldade das grandes cidades e por isso essa maldade precisava ser exposta. Vai, Jonas, clama ela. Certamente, Nínive seria o último lugar do mundo que Jonas gostaria de ir como missionário. Nínive, para vocês terem uma ideia, era uma cópia de Sodoma e Gomorra na sua perversão. No tempo de Jonas, o inimigo mais temido era a Síria. Esse poderoso reino estava nos dias de Jeroboão II, sem grandes campanhas expansionistas, e isso levava então a esperança e o nacionalismo de Israel. Por isso também Jonas desejava ver a total destruição da capital da Síria, Nínive, não a sua salvação. A missão de Jonas em Nínive era aos seus olhos uma missão suicida. Jonas tipificava o judeu que nunca entenderia como seria possível Deus amar os assírios. Eu acho também que muitas vezes a gente tem esse pensamento. E Deus pode salvar um povo cruel. Tem um ditado. Aquele ali não tem jeito, não. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito, não. Ih, pastor, você vai pregar para a pessoa lá? Eu já preguei tantas vezes. Não tem jeito, não. Por isso que
Jonas desejava ver a total destruição da sua capital. Como povo eleito, os judeus esperaria que Deus o matasse, aquele povo. Assim, Jonas, então, ele mostra a resistência e ao propósito divino de evangelizar a raça mais cruel, mais odiada no mundo. Jonas é o primeiro pregador entre os gentios. Jonas foi instruído a ir a Nínive, uma grande cidade, clamar contra aquela cidade por causa da sua maldade. E este é um profeta agora. Ele é um profeta. O que os profetas fazem? Pregam, eles avisam, eles pronunciam julgamento, eles chamam pessoas ao arrependimento. Irmãos, nós precisamos de profetas hoje. Precisamos de mais profetas hoje. Como Jonas, como Jeremias. Precisamos de profetas. Jonas não queria levar uma mensagem de esperança. Ele não queria levar uma mensagem de perdão. Ele não queria levar uma mensagem de graça para os seus inimigos pagãos odiados, a uma civilização de terroristas assassinos, de aniquiladores violentos, de todos que estavam em seu caminho. Ele queria que Deus o julgasse, ele queria que Deus o destruísse. Do ponto de vista humano, essa era a ideia ridícula. Como que seria possível um homem dizendo ser profeta de Deus, confrontar milhares de pessoas com uma estranha mensagem, especialmente com a mensagem de julgamento? Como seria possível um judeu que adorava o Deus verdadeiro levar gentios idólatras a crer naquilo que tinha a dizer? Tão quanto ele sabia, Jonas podia acabar sendo empalado ou esfolado vivo. Contudo, em obediência ao Senhor, o profeta foi ao povo perverso dessa grande cidade. Deus mandou o seu servo, Jonas, garantindo que daria uma mensagem para proclamar. O método de Deus para alcançar os perdidos é pela pregação da palavra. Deus não usou nenhum método místico ou inusitado, mas ele enviou um profeta com uma ordem para anunciar a sua palavra. Qual foi a ordem? Vamos ler aqui. O verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade importante diante de Deus, de 3 dias para percorrer. Para Jonas não era muito importante, não, mas para Deus era. Para nós, muitas pessoas não são importantes. Muitas vezes nós somos seletivos, mas para Deus não. Para Deus não. A mensagem de Jonas é impressionante. Qual foi a mensagem? Vamos ler todos juntos? O verso 4. Desculpa. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia. Essa é a mensagem. Uma cidade pequena. Eu morei 6 anos numa cidade pequenininha. Na época, eu cheguei lá, tinha 14 mil habitantes. Eu lembro que às vezes a gente saía para dar uma volta de carro. Era 5 minutinhos. Eu fazia caminhada de ponta a ponta da cidade. Pequenininha, muito pequena. Grande territorialmente, mas pequena na sua população, ali na parte urbana da cidade. Muito pequena. Era uma cidade pequena, demorava 3 dias. E ele fala
o seguinte: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele manda uma mensagem de quê? De graça. Ele manda uma mensagem de perdão, de esperança. Que mensagem que Jonas está falando? É uma mensagem o quê? De juízo de Deus. Juízo de Deus. Ele não falou nada. Olha, você tem que se arrepender. Olha, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. A mensagem dele era de juízo sobre aquela cidade. Foi isso que Deus falou para ele. Você vai falar assim, em 40 dias, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E aí o verso 5 é interessante. O que fala? Lê para mim todos. Só a primeira parte, até a vírgula aí. Os ninivitas. Como que eles vão crer apenas nisso? Como que eles vão crer nesta mensagem? Como que eles vão crer que Nínive será subvertida? Foi essa mensagem, uma mensagem de juízo. E aí então, os ninivitas, diante dessa mensagem, eles creram em Deus, eles acreditaram. Olha, realmente essa cidade será subvertida, essa cidade será destruída. Sabe por que eles creram? Por causa da graça de Deus para uma nação impetuosa. Eles creram em Deus, porque a graça de Deus foi para com eles, diante de uma nação impetuosa. Quando Deus é bondoso, Ele revela a sua bondade naquilo que nós chamamos de graça. A graça pode ser definida como favor eterno, totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais eternas a criaturas culpadas e indignas. A graça é a concessão de favores que não têm mérito próprio, pelos quais não exige compensação alguma. Olha que tipo de gente era eles, olha que tipo de gente era Paulo, olha que tipo de gente era Manassés. A graça é o favor imerecido, manifestado livre, soberanamente por Deus, aos pecadores que se encontram no estado de depravação e miséria espirituais, merecendo o castigo pelos seus pecados. Um povo cruel, um povo que perseguia os cristãos. Olhem por toda parte, olhem na rua, em uma casa, não somente isso, nenhum coração que possua uma tristeza evidencia essa terrível verdade. Este é o mundo. Este é o mundo cruel. Porque no dia do Senhor, o homem não... Por que no dia do Senhor o homem não é encontrado na casa de Deus? Por que não achamos mais pessoas frequentemente lendo a palavra de Deus? Porque Jesus é tão pouco amado. Nós amamos o que deveríamos odiar, odiamos o que deveria amar. Não é outra coisa senão a natureza humana caída que nos faz amar esta vida, mais esta vida, do que a vida por vir. É um efeito da queda. O fato do homem amar mais o pecado, mais a justiça e os caminhos do mundo do que os caminhos de Deus. Por isso que na escola dominical nós estamos vendo a total depravação. Nós só vamos entender a graça quando entendemos o pecado, o que o pecado causa na vida do homem. O pecado fechou as janelas da alma e a escuridão.
E essa escuridão se estende por todo lugar. Ele é a região das trevas, da sombra da morte, aonde a luz é como a escuridão. Lá reina o príncipe das trevas, aonde não se pratica nada além das obras das trevas. Nós nascemos espiritualmente cegos, não podemos ter essa visão, só podemos ter uma visão restaurada por um milagre da graça. O evangelho, então, é a boa nova que consiste na declaração de Deus, de que há perdão para todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Ele nos tira da condição de réus. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira dos filhos da ira para os filhos do Deus eterno. A graça de Deus está fundamentada na obediência perfeita e meritória de Cristo. Ainda que esse perdão seja gratuito para os pecadores, nunca devemos esquecer-nos que Cristo pagou um alto preço. Perdão para a menor das nossas ofensas só tornou possível porque Cristo cumpriu as mais aflitivas condições, a sua encarnação, a sua perfeita obediência à lei divina e a sua morte na cruz. O perdão é absolutamente gratuito ao pecador, mas teve um alto custo para o Salvador. Deus, na sua plenitude do seu amor, na sua plenitude da sua graça e da sua misericórdia, Ele tem vencido os corações de pedra, empertenidos pela incredulidade, concedendo um novo coração ao seu povo. Os corações de pedra não servem de obstáculo para o amor e para a graça de Deus. Eles creram por causa da graça de Deus. Os ninivitas creram. É contundente isso, pois o Deus do céu é um Deus estranho para eles. O seu profeta é um homem a quem eles desconheciam. Por que então eles deveriam dar crédito a essa mensagem? Além do mais, não foi uma promessa, mas foi o quê? Uma ameaça que eles creram. Foi uma ameaça. Pois foi a fé o ponto central. Por quê? Sabe por que eles creram? Porque a fé é o ponto central na vida do povo de Deus, nos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Nos livros de Salmos, a fé ela é retratada de diversas maneiras, como confiança em Deus, como refúgio nele, como compromisso com ele, fugindo para ele. Os profetas repetidamente conclamam aos seus ouvintes a fé no Deus de Israel, uma fé que deve revelar o quê? Em arrependimento genuíno, abandono da idolatria, preocupação com a justiça, amor pelas pessoas em necessidade e consagração ao serviço do Senhor. Uma fé viva revela em nossa caminhada, em nossas construções, desconstruções, em uma busca de compromisso com a aplicação da palavra aos desafios nos quais nos deparamos. Eles creram em Deus. Eles creram em Deus porque a nossa fé, ela encontra no seu amparo, na veracidade da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus revela as suas promessas como expressão do seu caráter santo e fiel. O Deus que se relaciona em santidade, a glória de Deus como a exteriorização da sua santidade. Por isso que a fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa em sua promessa. Pela fé, os desejos da vontade são postos numa direção diferente. A direção em Deus, em Cristo. O homem chega com fome e sede de justiça. O velho homem, ele é mortificado e o novo homem vivificado. Pela fé, a conversão do homem é realizada em princípio, uma conversão que continua por toda a vida. Os ninivitas creram por causa da fé que Deus colocou no coração deles. Mas isso gerou também o quê? Já que eles creram, que gerou nos ninivitas. Vamos ver aqui
O verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa notícia chega ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu de pano de saco e se assentou sobre a cinza. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Algo sobrenatural. Olha, daqui 40 dias Nínive será subvertida. Nínive será destruída. E eles se arrependeram. Um coração de aço esteja em rebelião contra Deus. Não pode crer para a salvação. Antes ele tem que ser o quê? Quebrado. O coração não é mais flexível, não é mais sensível, mas ele está endurecido, rijo, tornou-se como a pedra, e a promessa do evangelho é: tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração capaz de reagir, um coração flexível. Está escrito: se vós se arrependerdes de todos, de igual modo perecereis. Se vós não se arrependeres, a todos, igual modo, perecereis. Está lá, Lucas capítulo 3, o verso 3. Arrependimento não é menos essencial do que a fé. Sim, não pode ver o último sem o primeiro. Depois de arrependermos, nós precisamos crer. A ordem é clara e suficiente, formulada em Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é afligir-se pelo pecado. Arrependimento verdadeiro significa que descobrimos que merecemos morrer por aquilo que temos pensado, dito, feito, inclusive pelo que somos. Essa é uma parte importante do processo do arrependimento. O Evangelho é acerca de Deus, da sua glória, dos seus atos salvadores, acerca do homem, do seu pecado, da sua miséria, acerca da sua salvação, da condenação condicionada à submissão ou não a Cristo como Senhor de sua vida. Essa mensagem, ela envolve uma decisão na história, ela ultrapassa a história. Nós vimos aqui um valor eterno, portanto, não podemos brincar com ela. Não podemos fazer testes. Nós estamos falando de vida e de morte eternas. Por isso que arrependimento é um repúdio de coração ao pecado. Por isso que a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela produz frutos, mesmo quando os pecadores são mais pervertidos, e mesmo quando os pregadores são mais desmotivados, mesmo quando os pregadores são mais simples. Como aquele senhor e pregou a palavra de Deus para o meu pai. Eu já falei aqui várias vezes. Ele abria a Bíblia lá em Êxodo. Ele falava Exodo. Ele falava parábola da perola. E os filhos: pai, está escrito Êxodo. Mas não é Exodo? E ele não tinha razão. Não é Exodo que está lá? É Exodo. Pai, é Êxodo. Está Exodo aqui. E ele foi lá e pregou a palavra de Deus para o meu pai. E ele lia parábola da perola. Um homem simples. Quem que era os discípulos? Homens simples, pescadores. É interessante que lá em Atos capítulo 4, os discípulos estão lá, diante do Sinédrio, desafiando o Sinédrio, a mais alta autoridade. Era como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal. E eles falam com toda a autoridade. Pessoas simples. Pessoas simples.
Por isso a resposta da pregação de Jonas foi imediata e retumbante. A cidade inteira se converteu. Embora Jonas não tenha percorrido toda, mesmo que a palavra não tenha chegado a todos os ouvintes, mesmo ouvindo a mensagem diretamente, todos, sem exceção, se humilharam em extremo debaixo da mão de Deus. A conversão dos ninivitas excede em muito a grandeza do milagre físico vivido por Jonas no ventre do grande peixe. Os ninivitas externaram sua tristeza interior pelo pecado através de jejum e da humilhação com pano de saco. No mundo antigo, esse era o meio comum de expressar a sua tristeza, a sua humildade, a sua penitência, as marcas do verdadeiro arrependimento. O arrependimento dos ninivitas foi unânime, desde o maior até o menor. Começou de cima para baixo, desde o rei até as crianças. Toda a prepotência, toda a arrogância acabaram. Nenhuma justificativa, desculpa foi dada. Todos eles se prostraram em total humilhação diante de Deus. O próprio rei trocou os seus mantos reais por um pano de saco e se sentou no chão em meio ao pó e à cinza. Muitas vezes, nós não sentimos arrependimento. Nós sentimos o quê? Remorso. Arrependimento é uma mudança. O arrependimento nos afasta do pecado e a fé nos faz correr para Deus. Pelo arrependimento o homem foge da ira e através da fé ele corre para a graça. O povo ninivita creu em Deus, imediatamente se humilhou. A reação dos ninivitas aqui é apresentada nos moldes daquilo que Deus esperava pelo seu povo, mas muitas vezes não recebia. Está lá, basta nós olharmos alguns textos da palavra do Senhor. Os marinheiros pagãos foram exemplo para Jonas em oração. Agora os ninivitas pagãos são exemplo para ele no quebrantamento e volta para Deus. A conversão, ela produz uma verdadeira mudança. O homem vem a Cristo como está, mas não permanece como está. O encontro com Cristo implica necessariamente imediata transformação. É impossível converter-se a Cristo e ainda permanecer no pecado. O abandono das práticas pecaminosas, e foi isso que eles fizeram. A conversão, ela toca no ponto neurálgico da vida. A conversão dos ninivitas foi demonstrada pelo abandono imediato dos seus maus caminhos, pela renúncia imediata e definitiva da violência. Essas práticas abomináveis que provocavam a ira de Deus foram abandonadas. Onde o pecado não é abandonado, não é evidência de conversão. Onde não há evidência de santificação, não há prova de conversão. Uma posição de humildade diante de Deus. A ordem do rei ao seu povo foi que todos deveriam se humilhar. Nenhuma exigência foi feita. Deus não tem obrigação de ser misericordioso. Ele tem compromisso de ser justo. Se Deus aplicasse a sua justiça, os ninivitas seriam subvertidos. O pecador merece o castigo, o juízo e a condenação. O pecador não tem nada de exigir, mas ele tem a suplicar. Como disse aquele pecador que bateram no peito: ser misericordioso, ó Deus, a mim, pecador. A conversão sempre consiste em uma mudança interna de mente, que leva as pessoas para olhar o seu passado pecaminoso, à luz da face de Deus, conduz à tristeza, o desgosto, a humilhação, a confissão de pecado. Ela é tanto interna quanto externa, do começo de uma vida ética religiosa. O arrependimento marca o início da vida cristã e também caracteriza a sua totalidade. É uma mudança radical, tanto interior como exterior, de ânimo, de opinião, de vontades, de afetos, de condutas, de estilo de vida, de motivos, de propósitos. Todos esses são envolvidos. Arrependimento significa, então, o começo de uma nova vida.
A primeira evidência do nosso arrependimento é uma nova visão a respeito de Deus e de seu caráter. Pelo arrependimento, nós podemos constatar a vergonha, a tristeza, que é a essência de todo pecado que ele é contra Deus. Ainda que os nossos pecados sejam justificados culturalmente e socialmente, se não forem condizentes com a palavra, são pecaminosos. Portanto, atos maus diante de Deus. Por isso que Davi, no seu alto prestígio e poder, arrependido, ele teve que confessar a Deus o seu pecado, que culminou com adultério com Betseba. Ele fala: pequei contra ti somente, e fez o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás dito por justo no teu falar e puro no teu julgar. Cristo nos chama e nos transforma pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela opera de tal forma que nem mesmo conseguimos entender como podíamos viver de modo antigo. E ao mesmo tempo, como não enxergarmos antes a significativa realidade e a importância e a beleza da vida cristã. De repente você pode falar: eu não sou como os ninivitas. Eu não sou cruel assim. Examine o seu coração. Quem sabe hoje é um dia de arrependimento, de graça. Quem sabe hoje é um dia de você se humilhar diante de Deus, de ser um bom pai, de ser um bom marido, de ser um bom filho, um bom empregado, um bom aluno, uma boa aluna, uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa. O que você tem feito? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Eu quero concluir dizendo o seguinte, meus queridos. Desculpe. Deus, na plenitude do seu amor, ao longo da história, ele tem vencido os corações de pedra, empertenidos pela incredulidade, concedendo um novo coração ao seu povo. Os corações de pedra não servem de obstáculo para o amor gracioso de Deus. A igreja, ela é constituída por aqueles que já tiveram os seus corações transformados, que anunciam o evangelho, que é o poder de Deus. Por isso, o seu testemunho abrange a todos os homens. A salvação é uma dádiva de Deus, recebida pela fé e não obtida por obras. Os ninivitas eram pagãos, viviam sem luz e santidade, eram perversos, truculentos, sanguinários, idólatras. Pelas obras, eles jamais seriam salvos. Eles viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Porém, Deus o amou e lhe enviou um mensageiro que ele se arrependesse dos seus pecados. Eles creram na mensagem e foram salvos. Ainda hoje, o método de Deus de salvar o homem é o mesmo. A salvação não é uma conquista do homem, mas é o presente de Deus. A salvação não é o resultado daquilo que o homem faz para Deus, mas do que Deus faz ao homem. A salvação não é o caminho que o homem abre a terra para o céu, mas é o caminho que Deus abriu do céu para a terra. A salvação é de graça para o homem, mas custou para Deus. Ela é gratuita e não barata. Ela é a verdade central do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas foi um mensageiro da palavra. Jonas pregou a palavra. E eu e você, nós somos mensageiros da palavra. Para quantas pessoas você tem pregado o evangelho nesses dias? Quantas pessoas você já levou a Cristo no seu tempo de conversão? Pastor, eu não sei pregar.
Eu não sei evangelizar. Isso não cola. Se você creu na salvação em Cristo Jesus, isso tem que pegar fogo no seu coração. Você tem que falar do Evangelho. Nesse último ano que passou, quantas pessoas você falou do Evangelho? Quantas pessoas você confrontou? O seu amigo, o seu filho, o seu vizinho? A palavra de Deus nos fala que nós precisamos fazer discípulos. Ali na frente tem um monte de folhetos. Nós temos vários materiais. Nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não pregarmos, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de você. Pregue o Evangelho. Eu não sei. Pregue com a sua vida. Eu tinha 16 para 17 anos de idade. Nós fomos fazer um trabalho evangelístico em Guarulhos. Na Praça Central de Guarulhos, na Praça Getúlio Vargas, onde muita gente. Um rapaz chegou e falou assim: César, toma esses folhetos aqui. Não posso evangelizar aqui, não. Por que ele não podia evangelizar na praça? Porque ele era muito conhecido naquela praça. Ele era o agente secreto. Ninguém sabia que ele era crente. Para quantas pessoas você tem falado na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho? Quantas pessoas você trouxe a Cristo? Está aqui uma mensagem para um povo cruel, para um povo morto. As pessoas só vão ouvir o Evangelho quando nós pregarmos. Quantas pessoas você já trouxe a Cristo? Ou você tem vergonha do Evangelho? Ou você não prega o Evangelho porque você ainda não mudou de vida? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nós temos duas mensagens nesta noite, dois recados de Deus. Primeiro, que nós temos que pregar o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, significa que você não é convertido. Que você precisa de arrependimento. Não tem como escapar disso. Se você não prega o Evangelho, é porque o Evangelho não queima o seu coração. Se você não prega o Evangelho, as pedras vão clamar. Prega o Evangelho. Prega o arrependimento. Ore ao Senhor nesta noite. Eu gostaria que você orasse. Gostaria de desafiar você nesta noite a orar por uma pessoa para você pregar o Evangelho esta semana.
a levar a mensagem de salvação. Quem sabe o seu vizinho, você nunca falou do evangelho para ele. Quem sabe o seu parente, você nunca falou do evangelho para ele. Quem sabe o seu açougueiro, o seu padeiro, o seu colega de faculdade, de trabalho. Pregue o evangelho. Pai Santo, a tua palavra foi exposta, foi lida e exposta nesta noite. O Senhor nos chamou, meu Pai, para sermos luz no meio das trevas, para pregarmos o teu evangelho, para fazermos discípulos. E quantas vezes, meu Pai, nós não temos pregado o evangelho, nós não fazemos discípulos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, o Senhor tenha misericórdia de nós. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. E que a graça, a misericórdia do nosso Deus, o amor infinito de Deus Pai, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus mandou o seu profeta ir pregar para uma cidade cheia de escuridão e dor, um povo cruel, sanguinário e sem o Senhor. Mas a providência dele aos gentios quer alcançar. Corações de pedra ele pode quebrar, para um coração sensível de carne nos dá. Ouvindo a palavra, todo o povo se humilhou, deixaram a violência e para o céu clamou. Oh, maravilhosa graça, favor imerecido, Cristo pagou um alto preço pelo homem perdido. Se o pecador crer e se arrepender, a salvação que vem de Deus, de graça vai receber. Desde o rei até o menor, todos a jejuar, vestidos de pano de saco, buscando perdão. Não foi apenas remorso, foi real transformação. A fé verdadeira nos faz para Deus voltar. E hoje a voz ressoa, quem vai anunciar? Não tenha vergonha, é tempo de o evangelho pregar. Na escola, na praça, no trabalho ou no lar, nós somos mensageiros, a luz precisa brilhar. Maravilhosa graça, favor imerecido, Cristo pagou um alto preço pelo homem perdido. Se o pecador crer e se arrepender, a salvação que vem de Deus,
muito fervor, porque a salvação pertence somente ao Senhor. Deixe o fogo do Evangelho